Só gente jovem, empreendedora, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como é que a gente faz para gerir o tempo da melhor maneira. Como é que a gente faz para ter mais foco, mais concentração? Alguém aqui gostaria de ter mais concentração? Ter um pouco mais de gestão de tempo? Gostaria de fazer mais coisas no mesmo tempo que você tem hoje? Todos nós temos um recurso limitado, né? Que é as 24 horas. Ok? E dentro dessas 24 horas, existem pessoas que conseguem produzir muito material e existem pessoas que simplesmente estão vendo a vida passar, certo? De repente você está fazendo uma maratona de Netflix enquanto tem outras pessoas que estão trabalhando de fato com algo que vai mudar o mundo ou mudar a sociedade. Vocês estão trabalhando com algo que muda a sociedade de alguma forma? Quando você traz uma solução na sua consultoria de engenharia, não é isso? Você traz uma solução na consultoria de engenharia para o cliente que você vai ser contratado, que vai te contratar. Quando você faz isso, você está ajudando ele a impactar mais a sociedade de forma geral com o produto dele, sim ou não? Então vocês estão trabalhando com algo de valor, certo? E aí eu sempre penso o seguinte, não tem nada de errado em você maratonar no Netflix. Quem gosta de fazer isso aqui? Não tem nada de errado, velho. Agora, você tem que ter uma justificativa muito clara. Você não pode maratonar no Netflix e reclamar dos resultados que você tem. Faz sentido? Se você não reclama, você venceu. Percebe? Se você não reclama do estado de vida que você tem por você só estar maratonando Netflix, se você só faz isso o tempo todo, se você não reclama, tá tudo bem. É o estilo de vida que você quer ter. Tá ok? Tá fazendo sentido para vocês? Agora, se você reclama do estilo de vida que você está tendo, ou dos frutos, dos resultados que você está tendo na vida profissional, e você só está maratonando Netflix, você está incoerente. Então, gestão do tempo vai te possibilitar maratonar Netflix, mas com a cabeça tranquila, consciência tranquila, sabe? Aquele cara que se dedica muito na dieta. Todos vocês aqui se dedicam muito na dieta, com certeza. McDonald's, aqui do lado, tava lá agora, foi? Mas assim, aquele cara que se dedica muito na dieta, chega naquele final de semana, ele já está há um mês, não sai da linha. Chega naquele final de semana, ele vai comer aquele sorvete de São Paulo. Ele come com peso na consciência? Não. Pô, eu tô há 30 dias ralando duro para comer um dia um sorvete de São Paulo, ou então comer um McDonald's, o que for, tá tudo certo, certo? Isso não vai estragar o planejamento dele, uma vez. Agora, se ele faz isso uma vez por semana, agora se ele faz isso 3 vezes por semana, percebe o risco? Então, tudo é gestão do tempo. E gestão do tempo ou produtividade não tem a ver apenas com tempo, tem a ver com propósito. Porque o porquê importa, e eu vou falar para vocês um pouquinho. Muitas vezes a gente fica cansado sem tempo, né? Tá um pouquinho claro aqui, mas a gente fica cansado sem tempo. Alguém já se sentiu assim? Faculdade e polijúnior, lascou. Como é que a gente concilia isso? Todo mundo é de engenharia, né? Precisa ser de engenharia para trabalhar na Poli, não é isso? E sendo de engenharia, você sabe que o curso é um cão chupando manga, ou não? Dá para estudar assim, empurrando com a barriga? Não dá, papai. Na moral, que eles não nos ouçam, não é administração. Certo? Não é. Os professores têm outra demanda, a pegada é diferente, faz sentido para você? Eles querem nem saber, papai. Como é teu nome? Teu nome mesmo. Daniel, nome do meu irmão, massa. Daniel, você chega lá e, professor, por que eu tirei 1,5, professor? Me ajuda aqui. Ó, bicho, tu não respondeu isso, isso e isso. E essa resposta que tu deu, que estava até certa, estava incompleta. De onde é que tirou esse cálculo aqui? Lascou. A prova tem 4 questões. Se você errar 3, você já tira no máximo 2,5, certo? Se você errar ou for metade ali, você tirou 1,5. Alguém aqui já tirou 1,5? Eu gosto disso, velho. Vocês são seres humanos normais, ok. Parabéns. Isso não significa que você não possa ser um Einstein ainda, tá? Fica tranquilo. Nota na faculdade não significa genialidade. Murilo Gun vai falar que criatividade é a imaginação brincando com algum negócio. Trazendo soluções práticas para um negócio, para a vida. Então, se você, digamos, passa aqui na faculdade de engenharia 4, 5 anos, 6 anos, não é pouco comum, né? 7 anos para se formar, tá tudo bem, você ainda pode ser um Bill Gates, se isso te apetece.
se isso faz os teus olhos brilhar. Você ainda pode criar algo novo. Faz sentido? Então, tirar notas baixas não significa muita coisa. Agora, com certeza, as suas notas são um reflexo da quantidade ou intensidade ou qualidade dos seus estudos. Faz sentido? Quando você tira nota baixa, eu já tirei 0, velho. Fazia economia, um curso também na Universidade Federal de Pernambuco, muito matemático. Então a gente tinha cadeiras de cálculo e algumas outras coisas. Primeiro período, tranquilo. Segundo período, passei no sufoco, recuperação ali. Terceiro período, eu comecei a trabalhar desde o primeiro. Terceiro período, eu saí da empresa e entrei em outro estágio, mas também passei de boa. No quarto, papai, foi quando eu saí do segundo estágio para ir para um emprego carteira assinada, onde eu saía de casa de 6h20 da manhã no máximo. Se eu saísse depois disso, chegava atrasado. Para sair do Arruda, saca essa jornada. E lá para Barão de Souza e Leão, sabe onde é? Pertinho do aeroporto, de ônibus, 2 ônibus lotados, calor da murrinha. Pensa no cara que soa, sou eu. Tá certo falar soar? Ou é suar? Transpira. Ai, que lascar. Transpira, né? O cara que transpira sou eu, velho. O cara no ônibus ali, 2 horas, 1h30 para chegar no trabalho e chega já estafado, né? Já chega cansado. Sim ou não? Aí vai produzir. Vamos lá, vamos botar para quebrar. Aí eu produzi pra caramba, não sei o quê, 12h30, vou almoçar. Fui almoçar, tem 1 hora de intervalo. Na moral, se você for muito rápido, você consegue comer em 20, 30 minutos. Os outros 30 minutos passam assim, ó. Conversou 2 palavrinhas. Acabou o seu horário de almoço. Volta pro trabalho. Vamos lá. Escritório, papapá. 6 horas, 6h30, às vezes 7 eu saía. Pegar um ônibus na frente ali do Pontes, do Marotel, do Grupo Pontes. Pegar ali um ônibus para ir a Avenida Recife todinha, no trânsito da miséria, para chegar na Federal de 7h30. Você acha que esse período da faculdade foi muito bom para mim? Claro que foi, pô. Porque eu estava construindo algo em paralelo. Faz sentido? A sua vida não é apenas a faculdade. Ela faz parte do seu projeto de vida, então se dedique, papai. Só que se você está construindo algo de valor em paralelo, você também tem que equilibrar essas 2 coisas. Com certeza eu não passei em todas as cadeiras naquele período. Eu reprovei 3 cadeiras naquele período. De 5. Caramba, para mim que nunca tinha reprovado, mesmo com todo o sufoco de estagiar e trabalhar. Para quem estagia e estuda na faculdade, um curso um pouco mais denso, não é administração, você já sabe que você precisa ter uma gestão de tempo boa. Então, quando eu estagiava, eu chegava na faculdade ali, acordava cedo, ia para academia, dava tempo. É assim? Não, sempre dá tempo. Tem pessoas que são muito mais ocupadas que você e que vão para academia. Faz sentido? E eu vou explicar como. Se vocês querem saber como e como acabar de uma vez por todas com todas as desculpas que você já levantou na vida para não ir para academia nesse período, você vai encerrar isso hoje. Porque eu vou te dar 5 estratégias pelas quais você vai conseguir, inclusive, incluir a academia no seu tempo. Você vai pensar isso. Talvez você esteja... Pô, Gabriel, isso é muito bom demais para ser verdade, bicho. Tá muito estranha essa promessa aí. Eu não acredito nisso não, Gabriel. Se faz sentido para você ir para academia, claro. Com certeza, deve fazer sentido para todo mundo que praticar exercícios físicos vai trazer uma qualidade de vida e um bem-estar, produtividade, disposição, energia, sim ou não? Vitalidade. Eu não estou dizendo que você precisa ir para uma academia, puxar ferro, algo do tipo. Mas de repente vai ser um crossfit, de repente vai ser um vôlei, um futebol. Agora você precisa ter consistência e regularidade. Tá fazendo sentido para você? Então, é muito interessante... Alguém falou? É muito interessante quando, por exemplo, você está construindo algo em paralelo e você sofre o dano da sua falta de tempo. Agora, com certeza, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje e se eu aplicasse esse conhecimento, porque existe um abismo, tá? Em você saber e você praticar. Existe um buraco negro no meio dessas 2 coisas. Vocês aqui hoje vão, provavelmente nessas 2 horas ou 1h30, vocês vão saber muitas coisas sobre como gerir o tempo de vocês, como ter mais produtividade, como fazer mais em menos tempo. Vocês vão ter isso hoje. Só que provavelmente muitos de vocês, eu diria uns 70%, não vão conseguir aplicar. E se não aplicarem nessa próxima semana, com certeza não vão aplicar no restante do ano. Então, se você é um ser humano comum, que traça resoluções no começo ou no final do ano, para um novo ciclo, você também está dentro de uma estatística, provavelmente. 90% das pessoas que fazem resoluções de início de ano fracassam já em fevereiro. Faz sentido para você? Eu gravei um vídeo sobre isso ontem no meu canal do YouTube.
fracassam em fevereiro porque elas não observam 4 coisas importantíssimas. Elas ignoram 4 coisas. Metas claras é a primeira. Eu não vou passar aqui muito tempo falando sobre isso. Mas metas claras e objetivas e tangíveis. Ah não, a minha resolução de 2020 é que eu quero perder peso. Miserável. Miserável, nojento. Se você perder 2 quilos, você está satisfeito, é? 1 quilo, está satisfeito? Isso é perder peso, sim ou não? Ah não, a resolução para esse ano é que eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar mais dinheiro. Se eu te der 10 reais, isso é mais dinheiro para você? Você tem que tangibilizar o seu objetivo. Por isso que a sua meta precisa ser clara. Não, eu quero dobrar o faturamento da Poli Júnior. Faz sentido? Não é que a Poli Júnior, eu quero ter um crescimento. Quero fazer com que a Poli Júnior, na minha gestão, cresça. Cresça quanto? Legal, eu tenho essa meta clara. A segunda coisa que eu tenho que ter em mente, a segunda coisa é, agora eu preciso de uma estratégia inteligente. A maioria das pessoas ignora isso. Elas conseguem até ter a clareza, de que traçar metas claras é mais inteligente, você torna isso claro diante dos seus olhos. Todos os dias quando você acordar, você está diante do seu objetivo está ali no quadro, de repente no seu quarto, algo do tipo, e você consegue ver, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou estudar tantas horas, focado, porque eu quero alcançar esse objetivo aqui no final do ano. Tá fazendo sentido, né? Elas conseguem chegar nesse nível. Mas muitas vezes elas ignoram a estratégia inteligente aplicada à rotina. Você precisa ter uma estratégia inteligente aplicada à sua rotina. Massa. Eu quero dobrar o faturamento da Poli Júnior. Maravilha. Sou da área comercial. Na minha gestão, eu quero que a galera venda mais, a abordagem vai ser diferente. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso reformular o processo de vendas? Eu preciso revisitar o processo de vendas, revisar ele? Tá fazendo sentido para você? Eu preciso dar uma olhadinha, por exemplo, como é a abordagem dos meus liderados na ponta, quando eles vão lá para Gabriel, de repente, numa obra que ele vai fazer, eu não sei se é esse tipo de engenharia. É esse tipo de consultoria, de engenharia? A gente oferece os projetos, no sentido de, tipo, o projeto mesmo, não a execução. Vocês oferecem? Os projetos, não a execução do projeto, a gente faz com parceiros da gente. Então não é execução, mas, digamos, como é que eu poderia contratar vocês? Eu precisaria fazer o quê? Por exemplo, uma empresa de quê? Como assim? Qual o melhor cliente ideal para vocês? O cliente ideal? Um prédio, você é um prédio, Opa, legal. prédio que precisa de um projeto de combate a incêndio, por exemplo. Ah, maravilha. Então eu sou o síndico de um prédio, ou administrador de um prédio, e eu preciso de um projeto que combate incêndio. Maravilha, e vocês vão dar esse suporte, essa consultoria. Ok, então, como é que a galera do meu comercial, geralmente vocês mandam de 2 em 2, né? Nunca vai um só, né? Como é que a galera do comercial, não é isso? Como é que a galera do comercial está abordando o síndico lá? Será que eles estão passando a seriedade suficiente? Porque, claro, vocês têm uma objeção muito clara aqui. Todo cliente, a gente falou um pouco mais sobre isso na primeira palestra que eu falei sobre persuasão. Todo cliente, ele deixa de comprar, inclusive eu e você, nós somos clientes de vários tipos de fornecedores, ok? Seu óculos, lindo óculos, camiseta, calça, certo? Sapato, tudo. Tudo é fruto de venda, tudo é fruto de compra. Você se tornou cliente dessas lojas, faz sentido? Esse brinco, ok? Então você fez isso. Você só é capaz de tomar uma decisão de compra se você tiver desarmado de objeções. Se você tiver uma dúvida, você compra, pode ser que você compre. Se você tiver 2 dúvidas, você não compra. Se você tiver uma dúvida muito forte, você não compra. Então a dúvida muito forte que minimamente vai pairar na cabeça, provavelmente, do cliente de vocês, do prospecto ideal, do avatar ideal. Inclusive isso tem que estar estampado no mural, tá? Esse é o meu cliente ideal. De repente é uma sugestão aí, porque a galera de vendas tem que olhar para esse cara e dizer, onde é que eu encontro mais síndicos? Estou dando só um exemplo. Digamos que se a gente aumentar a quantidade de projetos de combate a incêndio, a gente já aumentaria o nosso faturamento significativamente. É algo que tem um custo um pouco mais baixo, eu preciso de menos energia, porque todo mundo está ciente. Olha só, o cliente ele está ciente de que ele precisa de um projeto de combate a incêndio. Provavelmente existem muitos síndicos que já têm isso em mente. Poxa, quando sobrar um dinheirinho eu vou investir nisso, ok? Por causa da necessidade de segurança. Então, se você tem esse cliente ideal diante dos seus olhos, todos os seus clientes, todos os seus fornecedores, todos os seus trabalhadores estão cientes disso. Os funcionários do marketing, por exemplo, o marketing vai trabalhar o quê? Na comunicação para atrair esse tipo de cliente, certo? Que tipo de cliente? Cliente ideal. Você só vai atrair o cliente ideal? Não. Mas você vai focar no cliente ideal, porque dessa forma vai vir muito mais clientes, ok? Você tem isso em mente,
Só que esse cliente ideal, minimamente, ele vai ter uma objeção com vocês. Cara, esses caras novinhos aqui vieram, isso aqui de barra ainda se salva ali. Mas esses caras novinhos aqui, será que é sério isso mesmo? Será que essa galera é competente? Você está lá falando, você está lá explicando, e a dúvida está na cabeça do seu cliente. Sem você solucionar essa dúvida, sem você desarmar o seu cliente dessas amarras que estão amarrando ele, você não vai ganhar o contrato. Ele não vai fechar o acordo com você, te contratar. Ele não vai fazer. Vocês já sabem disso, maravilha. Só que percebe, a minha estratégia para alcançar a meta de dobrar o faturamento na Polijúnior, por exemplo, em 2020, ela tem que ser alinhada com a minha rotina. O que eu vou fazer enquanto gestor? As pessoas, a equipe comercial, as duplas que forem, digamos que todo mundo, todos os dias tem a visita técnica para fazer, ou visita de vendas, ok? Imagina que fosse isso. Eu não sei se é esse o cenário, mas imagina que tem isso. Você, enquanto gestor, pô, velho, eu vou acompanhar esses dois aqui. Hoje eu vou acompanhar. Você bota na rotina, na sua agenda. Tá percebendo que isso é gestão do tempo? Para você alcançar a sua resolução de final de ano, ou no início do ano, dobrar o faturamento em 2020, você precisa ter uma estratégia inteligente, que eu mencionei algumas aqui. Mas eu poderia dar mais. De repente, a estratégia inteligente é você dizer o seguinte, caramba, calma aí. Tá dentro do meu planejamento de 2020 perder 10 quilos. Perder 5 quilos. Pode fazer sentido. 50% das pessoas que fazem resoluções de final de ano, elas com certeza colocam entre os parâmetros de suas resoluções a saúde, cuidar do corpo físico. É uma necessidade, é uma demanda. Se você não se conscientizou ainda disso e dos benefícios que isso vai trazer no longo prazo, você precisa se conscientizar. Então a maioria das pessoas traçou essa resolução. Eu quero perder. Se ele foi inteligente, ele não ignorou a primeira coisa, que a maioria das pessoas ignora, ele traçou uma meta clara. Não é perder peso, eu quero perder 5 quilos. Nos próximos 3 meses. Tá fazendo sentido? Para nos outros 3 meses, até junho, eu quero ganhar 2 quilos de massa magra, sem gordura. Pode fazer sentido para você ou não, ok? Aí você precisa, minha estratégia é qual? Vou me matricular na academia. Massa, vou me matricular na academia. Para mim faz sentido, é mais fácil, eu tenho pouco tempo, então eu preciso rapidinho, e a academia já está lá, as máquinas. Não é tipo um crossfit que tem aquela aula de 1 hora, 1 hora e meia, o que for, batidinha ali. De repente você só tem 20 minutos ou 30 minutos. Eu vou alugar ou comprar um curso online ensinando como fazer calistenia ou como fazer exercício em casa. É possível isso? É. Você vai comprar ou investir aquilo que mais faz sentido para você. Agora, pô, eu tenho essa meta. Perder 5 quilos em 3 meses é difícil. Com qualidade, é difícil. É possível? É. Eu perdi 9 em 1 mês. Depende da sua intensidade, depende da qualidade. Agora, o que é que eu fiz? Eu queria perder 9 quilos, eu busquei profissionais, multidisciplinares. Eu fui pro nutrólogo, eu contratei um personal e também eu peguei uma dieta com nutricionista. Faz sentido? Opa, agora eu tô com a estratégia montada. Ainda não. A sua estratégia vai estar montada quando você disser quantas horas por dia você vai dedicar para exercício físico, qual vai ser o horário daquele dia específico. Na sexta-feira eu não consigo ir de 11 horas ou de meio-dia. Mas na segunda eu consigo. Então você vai fazer isso na sua agenda. Essa é a estratégia inteligente, percebe? Aplicado a uma rotina. Tá percebendo isso? A maioria das pessoas não tem acesso a essa informação, ignoram isso. E eu tenho certeza que 70% dessa sala vai continuar ignorando. Tenho certeza, mesmo sabendo, porque existe um abismo entre saber e fazer. Vocês já entenderam isso? Existe um abismo entre saber e... fazer. Vem comigo. E... fazer. Boa. Boa. Quero ver a energia de vocês, né? A gente não vai dançar hoje, não. Se aquecer. Algumas pessoas fizeram... Ah, não. Era massa. Mas não está dentro dessa palestra. De repente a gente até faz. Mas eu queria que minimamente vocês tirassem as bolsas aí, descola aí um pouquinho, bota no chão, relaxa um pouquinho aí, parceiro. Relaxa aqui também, parceirão. Tira as bolsas. Deixa você livre, livre. Dentro da sua perspectiva de aprendizagem, você precisa estar focado e curioso. Vocês todos precisam acessar um estado emocional agora de curiosidade. Isso vai potencializar a maneira como você aprende. Quando você está desinteressado numa cadeira da faculdade, você aprende muito ou pouco na aula do professor. Aquele professor que fala baixo, gagueja, chato pra caramba, só faz ler slide. Existe esse professor aqui? Ok. Existe, velho. Você está desinteressado. A sua curva de aprendizagem vai ser muito grande ou pouco? Você baixa a sua curva de aprendizagem. Agora, se você mesmo, ou apesar da limitação daquele professor, se você considera que é relevante, já que você já está gastando aquela 1 hora e meia ali para aquela aula,
aqueles 50 minutos para aquela aula. Se você considera que é relevante você captar todas as informações como uma esponja e você ativa um modo de curiosidade, você ganha 10 vezes mais aprendizado. Faz sentido? Tirar as bolsas ou tirar aquilo que você está segurando, ficar confortável é um desses pilares. Então vocês precisam estar confortáveis aqui, porque eu não vim aqui em vão. Se eu vim aqui em vão, é melhor a gente sair agora, né? Vocês todos, de repente, estão esperando um tipo de palestra que vai trazer, de repente, um insight que vai mudar a sua vida. Que vai te tornar mais produtivo aqui na Polijúnior. E da Polijúnior, o céu é o limite, não é isso? Geralmente você sai, trainee de várias empresas, de grandes empresas, ou algo do tipo. Ou você vai sair para abrir sua empresa, está tudo certo. Mas no período que você vai trabalhar aqui na Poli, você tem que dar o seu melhor. E dar o seu melhor sem disciplina e sem esses dois fatores que eu mencionei, objetivos claros, inclusive para o seu trabalho, metas claras. Se você, papai, não sabe como vocês vai gerar faturamento para a empresa, mais lucro, que é o fim da empresa geralmente, não estou dizendo que é o primeiro ou o mais importante fim, mas com certeza toda empresa, para sobreviver, até uma ONG, precisa de lucro, senão ela não vai sobreviver. É um dos objetivos da empresa, não estou dizendo que é a finalidade última, mas é uma das principais. Se você não sabe como a sua função, como as suas 8 horas de trabalho, 6 horas? 6 ou 8? 4 horas. Ah, papai, mamata. Brincadeira, mas vocês ficam mais, eu sei que vocês se dedicam pra caramba, não é isso? Na prática é mais. Vira quase uma família isso aqui, isso é massa. Massa. 4 horas de trabalho. Como é que essas 4 horas, de segunda a sexta, estão ajudando a empresa a se tornar mais lucrativa? Se você não tem isso em mente, tchau. Tchau, velho. Se você não sabe como você pode tornar mais lucrativa a empresa, com a sua função administrativa, com a sua função de limpar e varrer o chão, o que for, tchau. Percebe? É importante ter um ambiente limpo. Vocês estão reformando lá, vai ficar lindo, né? Aquilo ali, com certeza, tem vários estudos que mostram que você ganha mais produtividade, mais dinamismo, você fica com mais vontade de trabalhar. Tenho certeza que vai chover currículo aqui para Polijúnior. Porque o ambiente pode descolado pra caramba, massa. Faz sentido? Legal. Tem alguém trabalhando naquilo. Tem dinheiro sendo aplicado para aquilo acontecer. Então, maravilha. Aquilo ali tudo, desse novo escritório, vai colaborar com o quê? Com mais lucro para a empresa. Se não fizer isso, é só dinheiro gasto. Se ir lá para Gramado, 18 líderes, tudo custeado pela Polijúnior, para o Encontro Nacional de Empresas Júniors. Ano passado foi isso? Ano passado. Se ir para lá não reverberar em mais lucro para a empresa, percebe que o dinheiro foi pelo ralo e tem muito empreendedor fazendo isso, pô. E vocês todos aqui precisam ser empreendedores. Então, na sua função, nas suas 4 horas de trabalho diárias, você tem que ter a consciência, velho, como eu gero lucro para a empresa. E sabe o que vai te ajudar? Esses passos. Objetivo claro, eu tenho um objetivo tangível, eu consigo dizer o que precisa acontecer e o que não precisa acontecer para que eu perceba que eu estou progredindo naquela direção. Porque todo ser humano é reativo à percepção de progresso. Percebe isso? Vamos conversar aqui. Joga FIFA? Alguém joga FIFA? FIFA. Fifinha. Esqueci teu nome. André. Você tá lá jogando. Fifinha. Isso acontece comigo, tá? Meus enteados. A gente senta 13 e 11 anos. Tome FIFA. Os dois são craques, mas perdem pra mim ainda. A gente jogando, o meu mais novo, de 11, faz assim, ó. Ele tem mais chance, às vezes, de ganhar de mim do que o outro. Apesar do outro ser mais difícil. É porque quando ele joga direito, alguma coisa acontece, uma mágica, ele ganha de mim. Eu, putz, perdi. O outro, mesmo sendo duro o jogo, mais duro, geralmente, eu que ganho. Mas vê que coisa louca. Quando eu tô lá, veja se acontece com vocês, fifeiros. Quando eu tô lá, e tá acirrado o jogo. Meninas, se concentrem aí pra entender isso. Tá acirrado. Tá difícil. 70 minutos. O jogo tem 90, tá? Até 70 minutos. Falta 20, né? Falta 20 minutos do videogame que vai dar ali uns 2, 3 minutos ali de jogo. Eu meto um gol. O meu enteado mais novo faz assim, ó. Por que ele faz isso? Porque ele percebeu que todo aquele progresso dele foi por água abaixo. Porque ali, quando ele levou aquela pancada, aquele soco na boca do estômago, o gol, ele determinou para si mesmo, perdi. Não tem mais como virar o jogo. Aí sabe o que acontece? Nos próximos, dos 70 que eu fiz o gol, até os 90 eu faço mais 5. Porque ele desanimou. Ele é muito reativo à percepção de progresso. Mas você também é. Não necessariamente muito, mas você também é reativo à percepção de progresso. Todas as vezes que você está progredindo, e eu estou indo para academia, e eu estou fazendo dieta, está sendo muito bom, aí você come aquele sanduba da McDonald's.
McTust. Só que não estava dentro ainda. Não estava no prazo que você podia comer. Você comeu antes, quebrou a dieta. Quem aí chuta o pau? Chuta o balde? Muitas pessoas, por quê? As pessoas são reativas à percepção de progresso. Eu sou bem reativo à percepção de progresso. Por isso que eu determinei para mim mesmo uma maneira de me safar desse sabotador. Essa maneira foi, eu preciso de resultado rápido. Por isso que eu determinei, eu preciso ver no meu corpo a mudança em um mês. Meu amigo, esse um mês que eu perdi 9 quilos, foram 7 quilos de gordura e 9 quilos ao todo. Ou seja, eu perdi muito mais gordura do que propriamente músculo. Eu perdi um pouquinho de músculo ainda também. Esses 9 quilos em um mês duraram uma eternidade, velho. Vocês conseguem imaginar? Eu não saí da dieta uma única vez. Uma única, não tem nem... Por quê? Eu queria perder 9 quilos em um mês. Aí o meu nutrólogo fez assim, doutor Diego disse, não tem refeição do lixo não, papai. Não, vou fazer um mês cravadinho sem refeição de lixo. Mano, não é refeição de lixo. Eu quero perder o peso. Apareceu Satanás, meu amigo, mostrando doce assim, ó. Festa de criança, foi umas 3, logo na primeira semana. Vai acontecer isso com você. Percebe? Vai acontecer isso com você. Traça um objetivo difícil, desafiador para a sua vida, que é importante, para te impulsionar, para te deixar em flow. Faz isso. Vai aparecer o Satanás assim, ó, sambando na sua frente, mostrando doce, cascata de brownie. Isso aconteceu mesmo, tá? Então não mentira não. Aconteceu cascata de brownie, mano. Eu sou louco por doce. Mas eu resisti. Eu tenho certeza que se eu fraquejasse em um daqueles momentos, eu tinha desistido da dieta. Quando chegou no final do primeiro mês, que eu vi a mudança no corpo, 9 quilos, você muda muito. Rosto mais fino, cabendo algumas camisas. Não era meu objetivo ainda, ou seja, pra mim faz sentido ganhar músculo. Pra mim faz sentido, pra você talvez não faça. Seja só perder peso. Ou seja, ganhar peso pra alguns. Pra mim faz sentido, eu gosto desse lance de musculação, de ir pra academia, não sou muito crossfiteiro não. Pra mim faz sentido isso. Não cheguei no meu objetivo final ainda, mas eu consegui o meu objetivo de um mês. Percebe? Porque eu tracei um planejamento claro e porque na minha perspectiva da reação de percepção de progresso, eu sou reativo à percepção de progresso, eu precisava ver o progresso no espelho em um mês. Pra eu dizer assim, caramba, valeu a pena. Todas as vezes que eu fazia uma dieta, né? O problema não era da dieta não, era meu. Uma dieta mais light, sem objetivo claro, eu quero perder 9 quilos. Minha meta eram 8, perdi 9. Quando eu não tenho isso, pra mim, tá? Aí eu vou lá e uma vez na semana, uma vez não, né? Uma vez no dia eu como um docinho lá na geladeira fácil, leite condensado. Eu tô quebrando dieta, poxa, sabe? Percebe? Então eu passava a minha vida toda de dieta, mas eu nunca perdia peso. Por quê? Porque sempre eu considerava, velho, eu tô me esforçando tanto, tô de dieta e não tá surtindo efeito, velho. Na balança eu não consigo ver a diferença, no espelho eu não consigo ver a diferença. Aí o que eu fazia? Chutava o balde. Reativos à percepção de progresso. Todo ser humano é. Você não precisa ser muito. Se liga nisso. A segunda coisa é qual? Estratégia inteligente. A terceira coisa é agir massivamente. Agir com poder, potencial. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei qual é a minha meta, eu sei o que precisa acontecer para eu chegar na meta. Isso é muito intuitivo às vezes, tá? Você não necessariamente vai conseguir chegar na meta só com o que você sabe. Talvez você vai se esforçar com aquilo que você sabe para chegar na meta e você vai dizer, não consegui o resultado. Tudo bem. É mais esforço? Não. É mais inteligência. De eu chegar e... Lucas, tu já passou por aquele caminho que eu tô querendo trilhar? Tu consegue me dizer, velho, quais são as... O que é que eu tô falhando? Quais são os pontos cegos nesse processo? Eu fiz isso, isso e isso e não consegui chegar lá. Aí Lucas, que já passou por aquilo, vai dizer, bicho, cuidado com os conselheiros que vocês adotam, tá? Cuidado, porque se Lucas não souber nada e me disser um caminho errado, me disser um caminho errado, eu vou gastar mais tempo. Tudo bem, eu vou recuperar depois, mas eu vou perder mais tempo, percebe? Eu não estou interessado em perder tempo, você tá? Eu estou querendo ter o resultado naquele tempo X. Então nem sempre as respostas vão estar em você, podem estar na pessoa do seu lado. Eu não sei fazer aquilo, mas eu sei que de repente Lucas sabe. Ou que Lucas conhece alguém que sabe. E ele precisa saber qual é o meu problema. Que eu estou fazendo o processo que na minha cabeça ia dar o resultado e não deu. Significa que o meu processo, provavelmente, com a inteligência que eu tinha, não é suficiente. Alguém aqui já passou por isso? Pô, dei o meu melhor, estou muito orgulhoso. Mas você não ganhou a prova. Porque nem sempre o seu melhor é suficiente para ganhar a prova. Então tudo bem.
Eu acho que você tem que nutrir um sentimento de orgulho por ter dado o seu melhor, por ter ido até o limite. Mas na próxima competição, novamente, não vai ser suficiente dar o seu melhor. Você vai precisar, provavelmente, por exemplo, da ajuda profissional. Sabe que você precisa de um treinador para te ajudar naquela prova de 100 metros na natação? Percebe isso? Eu estou fazendo uma aplicação para o esporte, mas você pode aplicar para a sua vida. Será que naquela sua jornada de dobrar o faturamento em 6 meses da Poli Júnior, você conseguiu chegar lá? É o quarto passo, que a maioria das pessoas ignora. O quarto passo é analise os seus resultados. Porque analisando os seus resultados, você vai ver o processo e a ação massiva que eu fiz, a estratégia inteligente que eu fiz, não é tão eficaz. Foi boa, me fez sair daqui do ponto A, me fez me aproximar um pouco mais do ponto B, ok? O ponto B é minha meta. Então está colaborando comigo, legal, só que não foi suficiente ainda. O que é que eu faço? Paro, analiso o resultado que eu tive até agora. O que é que pode estar me sabotando? Será que é falta de gestão de tempo? Será que eu preciso de uma informação? Porque muitas vezes o sucesso que você está buscando está atrás, anota essa frase, tá? O sucesso que você está buscando está, às vezes, escondido atrás daquilo que você ainda não sabe. Mas você pode ter a capacidade de aprender com alguém que, de repente, já passou por aquilo. Faz sentido? Então, às vezes, o sucesso que você está buscando naquela meta está com o Lucas. E você nem sabia que estava tão perto a resposta. Percebe? Agora é bom que você veja resultado na vida de Lucas para pedir algum tipo de conselho. Muitas pessoas têm muitos conflitos com os pais, por exemplo. Porque os pais, às vezes, tiveram um casamento falido e querem dar pitaco de como você vai se relacionar, algo do tipo. Mas muitas vezes eles ignoram que os pais, de fato, passaram por situações delicadas e difíceis. Singulares, você não é o seu pai, você não é pai do seu pai. Você precisa se posicionar e se colocar às vezes na cadeira de aluno mesmo, curioso. Pai, me ensina. Não estou dizendo que você tem que aplicar tudo, mas ele é seu pai e minimamente ele vai, de repente, ter uma influência positiva em alguma área da sua vida. Por exemplo, se eu quiser saber como educar bem o meu filho, provavelmente eu vou pedir ajuda para minha mãe. Posso pedir ajuda para várias outras pessoas, blogueirinhas? Posso. Mas minha mãe sabe muito bem como fazer isso. Percebe? Já em finanças ela não vai me ajudar muito. Ela não é tão organizada financeiramente. Percebe isso? Então não é que eu vou descartar minha mãe e meu pai. Não, eles têm muito a entregar para vocês. E quando você faz assim, ó... Teu nome? Vinícius é meu pai, tá? Faz tempo, sou aqui adulto, tô bem independente, a gente não tá conversando tanto. Paizão, tô com uma situação difícil lá no trabalho. Olha que ponte de conexão com seu pai e com sua mãe, tá? Se você precisa se conectar, isso é uma área importante da sua vida, com certeza. E influi em todas as outras, acredite. Se você chega assim e faz, paizão, eu tô enfrentando isso e isso lá no trabalho. E, velho, eu não sei o que fazer. Tu tem alguma ideia, alguma sugestão? Ele vai fazer assim, ó. Caramba, voltei a ser o herói dele. Porque até uma certa idade, o seu pai e sua mãe eram seus super-heróis ou não? Minimamente, para a maior parte das pessoas isso acontece. Mas chega uma certa idade que você começa a tomar consciência, conhecimento, e você começa a dizer, não, pai, isso que o senhor sabe não serve mais para essa época, para a minha vida. Percebe? Quando você devolve isso para o seu pai, você está dando para ele o poder de ser seu pai. É muito difícil, por exemplo, quando você ajuda financeiramente os seus pais. Isso vai provavelmente acontecer com alguns de vocês aqui, nos próximos 10 anos. Você está ainda na formação da sua família, da sua vida profissional, algo do tipo, e talvez seu pai e sua mãe precisem, porque estão estrangulados financeiramente. Inclusive, muitas vezes, eles se estrangulam por causa de você. Claro, a responsabilidade é deles, a organização financeira é. Mas muitas vezes foi tentando, na boa intenção, te dar o melhor, a melhor condição, certo? Percebe isso? Então talvez alguns de vocês vai precisar ajudar financeiramente. Quando você ajuda financeiramente seu pai, às vezes, você cai na tentação de querer ser o pai do seu pai, o pai da sua mãe. No caso de mulheres, mãe do pai, mãe da mãe. Mas quando você faz isso, mesmo sustentando ou não financeiramente seus pais, você devolve para ele aquele sentimento. Porque ele também está um pouco abalado. Ele não queria ser sustentado por você. Provavelmente não queria. Ou não queria ser um peso para você. Geralmente os pais bem sensatos não querem ser um peso. Mas se ele está sendo e você está ajudando, ele está aceitando de bom grado, você está devolvendo para ele o lugar dele. O lugar dele é de pai. Percebe? Eu entrei nesse lance de pai e mãe. É uma das áreas do meu curso Conversa de Impacto. Porque eu acredito que a vida familiar influi diretamente na maneira como você lida com os seus problemas de trabalho, como você gere o seu tempo, como você gere suas finanças, como você lida com o seu corpo. Tem muita coisa aí escondida atrás da sua relação com seu pai e com sua mãe.
Muita coisa, muita trava que você ainda não sabe. Eu entrei nisso porque eu estava falando sobre cuidado com seus mentores, ok? Mas analisa o resultado, vai para um mentor, ou não, de repente você vai dizer, não, com inteligência eu faço. Eu também acreditava que existia uma outra maneira. Eu, na minha inteligência, eu decidi arriscar nesse caminho para chegar no meu resultado. Me ajudou, mas não deu certo totalmente. Mas eu tinha uma ideia que eu acho que também pode dar certo. Então não necessariamente você vai procurar um mentor, mas você vai arriscar nessa outra ideia. O que é isso? O quinto passo, que é a mudança de abordagem. Muitas pessoas, elas tendem a desistir dos seus projetos quando elas acham que não estão conseguindo chegar lá. Ou quando elas não conseguem perceber o progresso. Percebe? Desistem. É o que aconteceu com o meu enteado. Lembra da história do FIFA? É o que acontece com ele muitas vezes. E eu tento gerenciar isso. Eu digo, Cauã, não desanima. Eu dou uma pausa, geralmente sou eu que faço isso. Dou start e mando ele reorganizar o time dele. Porque só esse exercício dele reorganizar o time dele, mudar de posição, fazer uma troca de algum jogador, faz com que ele oxigenize o cérebro dele e faz com que ele diga assim, é possível, porque eu fiz algumas mudanças, percebe? Se eu fiz algumas mudanças, eu espero algum resultado, então ele volta a acreditar. Geralmente eu faço isso, mesmo correndo o risco de perder. Aí é pai, né? Pai é pai. Faz o que... O padrasto, né? Faz o que tem que fazer. Porque ali é um processo educativo. Aquilo ali, para mim, é uma metáfora, vê? Tá servindo para vocês numa palestra, percebe? O valor que tem, por exemplo, você gastar um tempo com o seu enteado, conversando sobre várias coisas, jogando FIFA. Não vou perder o dia lá. Não vou maratonar o FIFA, sabe? Mas um tempo específico na semana, eu separo para eles. Pra gente fazer só isso, programa de menino. Perceba isso. A quinta coisa é você mudar a abordagem. Você não necessariamente precisa desistir daquilo que você está fazendo. Mesmo que você não tenha tido êxito ainda, porque o conhecimento, para te levar ao sucesso, provavelmente está em outra pessoa. Então você precisa mudar só a sua abordagem, percebe? Tudo isso, gente, está alinhado com o porquê você tem que ter gestão do tempo. O seu porquê é importante. Deixa eu ver se vai aqui. Acho que eu apertei tanto o botão. Agora. E eu vou te dar 4 estratégias. Só que antes dessas 4 estratégias, eu preciso que você reflita sobre o porquê você quer ter mais gestão de tempo. Como essa gestão de tempo ia te ajudar? Em várias áreas da sua vida. De repente, seu relacionamento com Deus. De repente, seu relacionamento com seus pais. Você precisa dedicar tempo para se relacionar? Sim. Faz parte da sua agenda ou você só está ocupado? Teve um período da minha vida que eu só era ocupado. Eu saía para trabalhar de 6h20, né? E chegava da faculdade de 11 horas. A faculdade terminava de 10, eu pegava um ônibus, chegava de 11 horas. Foi um momento ruim para o meu relacionamento familiar com minha mãe e com meu pai. Mas se eu soubesse um pouco mais sobre essas 4 estratégias, e se eu tivesse um porquê forte, velho, não compensa. Uma coisa que eu sempre falo, nenhum sucesso profissional, se você está na faculdade, se você está na Polijúnior, é porque você está querendo um sucesso profissional nessa área, essa área específica da sua vida, uma das áreas importantes da sua vida profissional. Nenhum sucesso profissional justifica um fracasso, por exemplo, na saúde. Não justifica. Não é um chamado para você abandonar o seu trabalho, não. Tem como, papai. Jeff Bezos consegue colocar o treino dele na agenda, quantidade de reuniões que ele tem com a Amazon, com, enfim, várias outras empresas que ele tem. Por que você não consegue? Ah, porque eu sou estudante de engenharia. Não, é porque você não sabe o que eu vou falar aqui agora. Ok? Mas o porquê é importante. Eu preciso que você reflita nesse exato momento, feche os olhos e reflita um pouco sobre como produtividade, gestão do tempo e mais foco vai te ajudar na sua vida em todas as áreas. Vou mencionar aqui. Eu divido a vida humana em 6 áreas só por fins didáticos. Relacionamento com Deus, relacionamento familiar, isso significa a sua relação com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, a maneira como você cria os seus filhos. Vocês talvez não tenham ainda, mas enfim. Relacionamento conjugal, sua relação com suas finanças, criação de riqueza, sua relação com a sua carreira, seu propósito, e a sua relação com o seu corpo físico, vitalidade, energia e disposição. Ok? Então, dentro dessas 6 áreas, como? Eu quero que você seja específico. Lembra do primeiro passo? É ser específico nesse desenho. Você agora vai fazer um desenho da sua vida. Com mais tempo. Como seria um dia perfeito para você? Inclui o trabalho, tá? Inclui a Polijúnior, as 4 horas. Inclui a faculdade. Tenta colocar isso o mais rotineiro possível. Como é que seria? Você acordaria de que horas? Para você faz sentido acordar de 4 horas da manhã para ir treinar? De repente você não tem outro jeito.
Então, massa, é uma decisão que você pode tomar agora. Percebe? Com a sua vida, se você pegar essas decisões e aplicar isso na sua vida, você pode mudar significativamente o seu desempenho. Percebe isso? Então vai lá, fecha os olhos e mentaliza um pouco agora. Mentaliza, é só você e você. É só você e você. Mentaliza o seu porquê, o porquê e como isso vai acontecer. Quanto tempo você acha que você deve dedicar, se você acredita em Deus, a se relacionar com esse Deus? Quanto tempo? Qual o período do seu dia? É logo quando acorda? Para mim faz sentido logo quando acorda. É antes de dormir? É no meio do expediente? Quanto tempo você vai dedicar no seu relacionamento com seu pai e sua mãe? Mesmo sendo tão atarefado? Que tipo de estratégia você vai utilizar? Como é que você vai abordar eles? Será que você vai pedir um conselho? Mesmo que você não goste da resposta, você vai acatar? Você vai assumir? Você vai dizer, pelo menos eu me relacionei com meu pai e com minha mãe, mesmo que eu não gostei do conselho, algo do tipo. Mas quanto tempo você vai gastar? Qual é o período do dia que você pode fazer isso? De repente mandar uma mensagem. Tem gente que namora à distância. Por que você não se relaciona com seus pais à distância? Quando você não manda mensagem de bom dia, pai, eu espero que o seu dia de trabalho seja maravilhoso. Mãe, eu espero que o seu dia de trabalho também seja incrível. Deus te abençoe nesse dia, o que for. Enfim, se você acredita em Deus, né? Qual é o momento do seu dia que você vai dedicar para cuidar da sua saúde, do seu corpo físico, da sua disposição, vitalidade e energia? Você consegue dizer exatamente qual é o horário que na sua rotina, com Poli Júnior, com faculdade, você vai conseguir encaixar 30 minutos, 1 hora, o que for? Finalmente a gente está chegando agora nas 2 outras áreas. Se tem alguém casado aqui, é importante você pensar em quanto tempo você vai dedicar, por exemplo, para o seu cônjuge. Qual é o melhor período? Como é que você vai plantar uma boa relação, uma relação abundante? Será que é mandando mensagem? Será que de noite é parando para ouvir algo do tipo? Parando para se relacionar, perguntando como é que foi o dia. É muito mais cômodo chegar em casa, coçar o ovo, sentado no sofá e ficar mudando o canal. Difícil é você construir uma vida abundante. Uma vida extraordinária requer treinamento, requer intensidade, requer intenção. Ok? Imagina aí quanto tempo agora você vai dedicar e como vai ser, olha a chave, tá? Como vai ser essa abordagem ou o aproveitamento desse tempo para a sua carreira profissional. E aí eu estou me referindo provavelmente a Poli Júnior e também faculdade. Porque estudar é um dos meios pelos quais você pode estudar especificamente numa faculdade, os meios pelos quais você pode ter um melhor emprego, enfim, ter um melhor desempenho profissional. E quanto tempo você vai dedicar para pensar em novas soluções de como gerar dinheiro, seja para sua empresa, seja para o seu próprio bolso? E o que precisa acontecer? Você precisa entrar em algum curso, estudar algum tipo de conteúdo que você nem conhece ainda? Tem várias profissões surgindo novas agora, né? Enfim. Não, eu quero engenharia mesmo, Gabriel. Tá tudo bem. Mas existe uma maneira de eu ganhar dinheiro agora. Ou não. De repente não é minha prioridade agora, Gabriel. Eu consigo ser sustentado pelos meus pais e isso está tudo bem. Mas será que tem como eu gerar mais dinheiro para Poli Júnior, para minha empresa? Isso com certeza vai reverberar uma maximização da sua carreira profissional. Porque com certeza vocês, quando enfrentarem um processo seletivos nas indústrias, empresas que vocês forem ou quiserem trabalhar, algo do tipo, eles vão te perguntar. Se eles forem minimamente bons, eles vão te perguntar. Como Laszlo Block, por exemplo, que é o chefe de recrutamento e seleção do Google, ele faz. Que tipo de resultado você gerou para sua empresa? Qual foi a ideia que você deu que revolucionou o negócio? E como é que foi o desempenho dessa ideia? Como é que foi a aplicação? Teve alguma ideia que você deu que as pessoas não acataram, a diretoria simplesmente rejeitou? Como é que você lidou com isso? Percebe que esse é o momento de você plantar esses resultados? Para você ter, com integridade, encher o peito e falar para o recrutador com integridade e verdade. Aquilo que aconteceu. Pô, dei uma ideia, eu contribuí dessa forma, eu atuei num projeto e isso gerou 35% de faturamento a mais do que no mês passado, enfim, do que no ano passado, algo do tipo. Percebe? A sua inteligência tem que estar aplicada para isso. Agora, para isso você vai precisar de uma rotina. Rotina. Porque se o sucesso muitas vezes está atrás do conhecimento que você não sabe, quanto tempo você está dedicando para a leitura? Pô, já estudo, Gabriel, já tenho que fazer muito cálculo. Massa.
Mas será que tem algum livro interessante, instigante, que eu possa dedicar 30 minutos do meu dia, das minhas 24 horas? Pode abrir o olho. Quando você tem esse desenho claro, você está montando como se fosse aquele mural. Primeiro passo. E agora você precisa, a partir daqui, eu não vou mergulhar mais com vocês, a partir daqui você precisa ir para uma sessão de estratégia inteligente. Em casa você pode fazer isso. Uma sessão de estratégia inteligente, aplicada à sua rotina, qual é o horário que você vai fazer cada coisa. Você vai poder dizer exatamente qual é a ação que você vai tomar e qual é a intensidade e a qualidade dessa ação. E você, depois de 1 mês, 2 meses, dependendo da sua meta, se for de curto prazo ou longo prazo, mas é bom que você tenha metas de curto prazo para chegar na meta de longo prazo. É bom que você analise seus resultados e mude a abordagem caso esses resultados não sejam satisfatórios. Percebe? Eu vou te dar 4 coisas agora. Primeira coisa delas, que muita gente rejeita, é a clareza. Todos os dias a gente toma milhares de decisões. Desde a roupa que eu vou vestir, o brinco que eu vou usar, até o filme do Netflix. Alguém fica lá que nem eu, ou eu sou o único? Qual filme? Merda, que filme chato da porra. Ou já sabe, já entra na Netflix. Tem até consultoria da Netflix, pô. Sabia disso? Tem um cartazinho assim no poste, colado aqui em Recife. Pare de assistir Friends e Grey's Anatomy. Tem muito mais opções e eu posso dar uma consultoria para você. Ligue para o número tal. Opções Netflix, liga aí. Não fique só em Friends e Grey's, não, pelo amor de Deus. Mas enfim, nós precisamos tomar milhares de decisões. E teve uma pesquisa realizada pela Universidade Americana com juízes de Israel que mostrou que as melhores decisões jurídicas que eles tomavam, isso partindo do pressuposto que eles eram íntegros na decisão jurídica, esses juízes, o veredito deles era mais saudável, porque o juiz pode errar. Não deveria, mas ele pode errar. Assim como o médico pode errar. Os vereditos feitos pela parte da manhã eram mais saudáveis. Percebe isso? Todos nós, tem uma teoria que diz que todos nós temos uma cesta de tomada de decisões. E essa cesta de tomada de decisões, ela está cheia, como se fosse uma bateria, literalmente. Quando você vai dormir, você não bota o celular para carregar. Sua bateria está cheia quando você acorda. Mas ela vai se esvaziando a qualidade dessas decisões quando vai chegando a entardecer, a anoitecer. Se você for um cara muito noturno como eu, que geralmente acorda meio mazelado, mesmo assim, essa teoria se aplica para você. As melhores decisões que eu tomo, as melhores atividades que eu separo são pela manhã. E de manhã, geralmente, eu tomo atividades de estratégia, de inteligência, que vai requerer um pouco mais de mentalidade da minha parte. De noite, de tarde, eu faço atividades mais mecânicas. É gravar um vídeo, é de repente escrever um e-mail, algo do tipo. Percebe? Então, quando você tem ciência, dessa teoria, você começa a pensar, pô, será que isso faz sentido para mim? Quantos de vocês já se dedicaram muito na dieta durante o dia, comeram salada na hora do almoço, chegou de noite, tava aquele bolo lá, frio, na geladeira e você foi lá e comeu? Quantos? Olha aí ao redor, tem alguma galera, né? Isso já aconteceu comigo, pô. Por quê? Claro que você é o culpado, miserável. Não venha botar a culpa na tomada de decisão, não. Na cesta de tomar decisão. A culpa é da cesta de tomar, estava vazia, não. Mas com certeza é um sabotador que se você estiver ligado, você vai dizer, opa, eu sei que eu estou meio cansado, essa decisão não é inteligente para o meu planejamento, ela não vai me ajudar, ela não é coerente com a minha meta, então eu não vou tomar não. E eu sei que eu estou tomando essa decisão por impulso. Pegar o bolo e partir e comer um pedaço. Putz, você se dedicou o dia todo, comeu salada no almoço, miserável. A não ser que você tenha comido salada para comer bolo, né? Tá tudo bem. Se você faz isso, essa balança aí, mas você não vai perder peso. Provavelmente você não vai. Não tem nada errado, tá, gente? Comer bolo ou algo do tipo. Desde que faça sentido para você e, claro, desde que você não reclame. Se você reclama, você perdeu. Porque vítimas são reclamõezinhos. Não tem como você construir uma vida abundante reclamando, não. Uma vida extraordinária vem com muito treinamento e com muita autorresponsabilidade. Eu sou responsável por essa merda de decisão que eu acabei de tomar. O maior índice de adultério que acontece é à noite também. Percebe? Claro que tem vários outros viés de variável metida aí, né? Enfim, de noite as pessoas estão mais propensas, elas trabalham de manhã, algo do tipo. Mas geralmente é de noite porque as decisões são burras. É automático, olhei, gostei, vou lá. Saca? Tô cansado, minhas decisões não são saudáveis. Não é que toda decisão não é saudável. Estou dizendo que você corre o risco de tomar uma decisão não saudável, não coerente. Se eu quero construir uma vida abundante no meu casamento, eu tenho que ser o quê? 99% fiel
Chega pra tua esposa e diz assim, amor, eu sou tão apaixonado por tu, sabia? Eu sou 99% fiel a você. Acabou, joga a aliança pra fora, tchau, Gabriel, né? 99% não é suficiente, então sucesso vai exigir 100% de você também. Sucesso no casamento vai exigir 100% de fidelidade, mais que isso, né? Muito mais que fidelidade. É um dos pilares. É um dos pilares. Dos principais, inclusive. Tu percebe? Gretchen, eu tava vendo lá Gretchen se separou, parece 14 vezes, alguma coisa assim, né? E a maioria lá, eu fui dar uma olhada, era por adultério, por traição, não sei o que for. Vê que loucura. Com certeza não é saudável ter 14 relacionamentos de casamento, né? Enfim, juiz de Israel, sabotagem na dieta. Então, o começo do dia faz muito sentido. Às vezes você acorda, beleza, às vezes eu gerenciava muito isso. Eu vou dormir um pouquinho mais e não vou comer não. Mas o café da manhã é importante? Se você é inteligente, por favor, o café da manhã é importante? Todos vocês são inteligentes, eu sei. Mas é importante. Segundo os nutricionistas, é uma das principais refeições do dia. Velho, acorda 15 minutinhos mais cedo, miserável. Bota a manteiga na panela e faz o teu ovinho, 3 ovos. Enfim, se você for vegano, não vai comer ovo, né? Mas pega a tua lentilha, tua aveia, tua coalhada, papai. Coalhada não, vegano também não pode. Quem não assistiu ainda Dieta de Gladiadores, Netflix, assista. Você vai entender a linha vegana como algo bem inteligente. É uma teoria baseada em estudo científico, mas é uma teoria que é, na minha visão, muito contundente. Mas eu não adotei ainda o veganismo pra mim e nem sei se vou adotar. Eu gosto de comer bife, é minha preferência, tá tudo certo. Mas com certeza depois dessa série, depois desse documentário, Dieta de Gladiadores, eu mudei a minha abordagem, a maneira como eu olho pra lentilha, a maneira como eu olho pro feijão, a maneira como eu olho pra aveia. É diferente. Inclusive, homens, o seu desempenho sexual geralmente aumenta se você for vegano. Olha que loucura. É isso que você vai ver lá na Dieta dos Gladiadores, tá? Eu não vou falar muita coisa, não. Então, eu botei mais aveia pra tentar, de repente, melhorar um pouco mais. Mas, ó... Brincadeira. Mas, ó... Então, assim, começa o dia, velho. Começa o dia quando você senta na mesa pra comer. Você não tá... Aquele nosso café americano, sabe? Passa, pega o café, toma o gole e foi embora, mãe, tchau. De filme, assim. Filme besterol americano. Sabe como é que é? Os adolescentes fazem... Velho, não, velho. Eu quero construir uma vida abundante. Tá alinhado comigo? Acordar 15 minutinhos mais cedo. Não precisa ser muito, não. 15 minutinhos mais cedo, fazer meu momento de reflexão com Deus, de oração, o que for. Se isso fazer sentido pra você. E ir pra fazer o café, sentar na mesa e comer lá o seu ovinho, sua lentilha, sua aveia. Velho, você começa seu dia com uma das melhores decisões. É mais simples do que você pensa, tá? Não gaste a sua primeira grande decisão pensando no que você deveria fazer no dia. Quantos de vocês fazem isso? O que eu tenho para fazer hoje mesmo? Acordou e o que é que eu tenho para fazer hoje? Não gaste a sua melhor decisão, uma das melhores, a melhor cesta de tomar decisões, quando ela está mais cheia, pensando no que você vai fazer no dia. Por favor, isso é um trabalho mecânico, que você não precisa estar com a cesta cheia para fazer. Você deve fazer isso, sabe onde? No dia anterior. A sua agenda, que vai determinar a sua rotina do próximo dia, deve estar no dia anterior. Quando você chega na Poli Júnior, e você é da área comercial, e você já montou o roteiro daquilo que você vai fazer no dia anterior, o roteiro de quantas ligações você vai fazer, para quais clientes, quando você chega, não dá uma vontade, não dá um gostinho, né, legal, de você trabalhar, você se sente produtivo, você se sente mais cheio. Sim? Mais cheio ou mais vazio? Só porque você fez uma coisa simples, gente, preto no branco, a sua agenda. A agenda é o maior motor de produtividade. A ausência da agenda vai funcionar como uma âncora no seu barco. Se você fizer agenda, se você disser cada minuto do seu dia o que você vai fazer, minimamente, o ideal é você fazer isso pro dia todo. Mas minimamente, pelo menos na sua responsabilidade de trabalho, tá? Às 4 horas, o que eu vou fazer? Os primeiros 30 minutos, os segundos 30 minutos. Será que eu vou pegar um carro e vou visitar um cliente? Faz isso no dia anterior, à noite. Quantos de vocês conseguem ver o benefício disso? Quantos de vocês conseguem ver o benefício? Levanta bem alto. Boa. Então, organize a sua agenda. Última tarefa profissional do dia é organizar a agenda de amanhã. Sua última tarefa, de repente, ali na cama mesmo, é pensar: o que eu vou fazer amanhã? Com que intenção eu vou acordar?
Eu vou acordar... Seta isso, tá? Na tua mente. Seta isso. Dá esse shift. Eu vou acordar amanhã para gerar mais lucro para a Polijúnior. Quem é o presidente da Polijúnior? Mateuzinho. Quem é o vice? Como é que é? São 3 diretores. Diretores. Mateuzinho e depois... Júlia e Matheus. Júlia saiu e Matheus está na externa. Sem bronca. Vocês acham que eles vão ficar satisfeitos se você trabalhar com a expectativa de gerar mais lucro para a empresa? Com essa intenção, faz sentido? A partir de hoje, nenhum de vocês pode continuar essa semana de trabalho sem realizar para si mesmo como você pode ser mais lucrativo para a empresa. E não é você entrando no setor do amiguinho não e dando pitaco não, tá? É no teu, miserável. É no teu. Olha pro teu, seja mais lucrativo no seu. Se você for chamado para vender, vai e faz o seu melhor nesse aspecto. Se você for chamado para coordenar, organizar evento, vai lá e faz o teu, não dá pitaco nos outros. Eu não estou dizendo que não tenha que haver na Polijúnior, qualquer startup, qualquer empresa, sei que vocês não são startup, mas enfim, qualquer empresa júnior que for, o fomento de uma cultura de feedback, de opiniões, sugestões, inclusive Google faz isso até hoje. Os funcionários mandam e-mails e a diretoria lê mesmo, de sugestões de melhoria, não só de estrutura, às vezes sugestões de, se a gente fizesse isso, eu acho que a gente ia adquirir mais lucro, percebe? Tem que ter esse fomento, mas não é um pitaco desconcebido, sabe assim, sem fundamento. Você quando vai mandar um e-mail para o seu diretor do Google, você vai mandar como? Tem que ter plausibilidade, né? Você está dizendo que por que vai aumentar 35? Você tem que dizer lá, não, é porque isso funcionou lá na GE em 1995, eu acredito que, bullshit, 95 não vai servir pra gente, mas mesmo assim você fundamentou, certo? Percebe? Você trouxe o quê? Fundamento, ok? Se você não tiver uma agenda, você vai virar agenda dos outros. Isso é uma máxima que eu gosto muito de carregar comigo. Você abre o WhatsApp, você está sem agenda, você não sabe o que vai fazer. Na hora você vira a agenda de todas aquelas mensagens. Sua mãe pedindo para você fazer uma coisa, faz uma ligação, não sei o quê. Percebe? Que você vai perder o seu tempo. Eu não estou dizendo que você não tem que acatar ou fazer, de repente, uma ou outra solicitação no seu WhatsApp, principalmente se for do seu pai e de sua mãe. Ok, prioridade. Mas não necessariamente vai ser naquele horário. Faz sentido? Aquele horário é o seu horário de trabalho. Então não abre o WhatsApp para virar a agenda dos outros. Se você tiver agenda, você não vira a agenda dos outros. Percebe? Saiba disso, suas tarefas nunca vão acabar. Isso tira metade da ansiedade das pessoas que chegam em casa. Ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, ansiosas. Não, meu amigo, a tarefa nunca vai acabar não. Mas a minha prioridade quando eu cheguei em casa, de repente, é estudar para a faculdade. Ou é me relacionar com minha esposa. Ou é me relacionar com meus pais. Percebe? Com meu cachorro, sei lá. Sua prioridade é qual? Não, minha prioridade é continuar um pouquinho mais o trabalho aqui da Poli. Tá tudo certo. Mas está na sua agenda? Está lá. Porque se tiver na sua agenda, você vai tangibilizar que você está trabalhando, de repente, se esforçando muito numa área e está ignorando outras, por exemplo. Você vai ter essa noção. Quando chegar um mês depois, 2 meses, você vai olhar para o seu resultado e vai dizer, nessa área eu estou sendo bem, estou indo bem, estou dando muito. Mas nessas outras aqui, eu estou estragando. Aí você começa a botar em balança. Você começa ou a equilibrar ou você chuta o balde mesmo e... Uma decisão sua. Só não reclama. Ok? Só não reclama. Pendências fora da agenda são como um Pac-Man na sua mente. Sabe Pac-Man? Sabe? Comendo as... Quando você tem pendências e elas não estão na agenda, elas ficam dizendo assim, eita, eu tenho que fazer isso. Daqui a pouco você lembrou, tem que fazer isso outro. Quando você não coloca na agenda o horário que você vai fazer aquela atividade específica, você simplesmente vai ficar atormentado de tantas pendências. Agora, se você botar na agenda, quando a pendência surgir, não, calma aí, se eu vou fazer na sexta-feira, 2 horas da tarde, eu vou resolver essa bronca aí. Não, essa outra aqui vai ser agora, 3 horas. Percebe? Tá fazendo sentido, gente? Tá ajudando? Tá ajudando mesmo? O pessoal tá meio apático, né? Tá ajudando ou não? Fala bem alto, vai. Tá ajudando ou não? Obrigado por isso. Muito massa. Mapa da clareza, as áreas da sua vida, né? Você tem que ter esse mapa da clareza. Foi uma coisa parecida com o que a gente fez aqui. Segundo é vence suas metas. Tem um livro, velho. Eu nem sabia que era um livro isso. Tem um livro de um cara norte-americano, sei lá qual é o nome dele, que ele fala assim, arrume sua cama ao acordar, alguma coisa dessa.
E aí é um livro, sei lá, 300 páginas, do cara fundamentando o porquê e quais benefícios de você arrumar sua cama logo quando você acorda. É como se você desse para sua mente um pouco de testosterona, sabe? Anabolizante. Quando você joga na sua mentalidade, logo de manhã cedo, que você já conseguiu cumprir a sua primeira tarefa do dia. Forrar a cama está no meu alcance, né? Inclusive, sua mãe vai ficar muito feliz se você começar a forrar a sua cama. Ou se você mora sozinho. Os ratos não vão gostar, não. Mas, se você arruma a sua cama, você mandou uma mensagem para sua mente. Cumpri a primeira tarefa do meu dia. Quando você cumpre a tarefa, como é que você fica? Cumpri uma tarefa, que bosta. Ou você fica, cumpri uma tarefa, opa, vamos lá. Pode não ser nada, mas você infla mais o peito, você fica mais disposto, tô acordado. Então é essa a ideia aí, ó. Vença suas micrometas. Eu sempre gosto de traçar na minha agenda 4 metas profissionais, ou 3, para aquele dia. Se eu fizer essas 3 coisas, eu vou me sentir realizado no final desse dia. Porque eu sei que essas 3 coisas fazem parte da minha estratégia inteligente para chegar na meta. Faz sentido? Então, de repente, eu tenho que gravar um podcast lá com um convidado tal, eu tenho que gravar as aulas do curso tal e eu tenho que fazer a palestra na Poli. 3 coisas. Dentre essas 3 coisas vai ter mais coisas, vai ter muita poeira aí, vai ter muito incêndio para você apagar. Mas são 3 coisas. Eu seto a minha mente para isso e eu digo, vou cumprir essas 3 coisas. Quando eu venço cada uma das metas, a primeira... Caramba, ontem eu me senti muito produtivo, foi muito legal. Fiz uma mentoria de mais de 1h30. Antes da mentoria, gravei um episódio de podcast de 47 minutos. E depois, toda quinta-feira, tem um podcast Conversa de Impacto. Se você gosta de aprender com essa plataforma de áudio, só você digitar lá Conversa de Impacto, você vai aprender. Agora, já para setar a expectativa de vocês, é conteúdo cristão, tá? Então, assim, eu falo para cristãos que querem construir uma vida abundante para a glória de Deus. Então, se você não é cristão e você acha que não vai fazer sentido, nem entra. Mas se você acredita em Deus, minimamente acredita em Deus, você quer construir uma vida abundante e quer entender um pouco mais sobre o que esse Deus quer para sua vida, então vai lá no Conversa de Impacto no podcast, beleza? Só para ninguém ficar assustado. Meu Deus, o Gabriel tá falando muito de Deus aqui. Não. É isso mesmo. Ó, seguinte, gente. Vê suas metas. Quando eu cumpro as minhas metas, eu mando um anabolizante para minha mente, ok? Minha produtividade geralmente aumenta. Terceira coisa, tá? Ó, tinha isso aqui importante. Rotina matinal abundante seria, sei lá, arrumar sua cama de manhã cedo, tomar café na mesa, seu momento devocional com Deus, isso faz muito sentido para mim, exercício físico no corpo, 30 minutos de leitura de apoio, significa pegar um livro, que para mim, por exemplo, pode ser Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, sei lá, qualquer outro, que você possa pegar 7 hábitos das pessoas mais eficazes do mundo, algum livro que de repente vai te enriquecer de alguma forma, que vai, não necessariamente para o dinheiro. Quem Pensa Enriquece, por exemplo, está muito focado em sucesso financeiro, sucesso profissional. Você pode pegar um outro livro, um livro que vai te ajudar de repente a se relacionar melhor com seus pais. De repente isso é uma área que você enxergou que você precisa trabalhar um pouco mais. Então, literatura de apoio, 30 minutos. Gente, se você ler 30 minutos por dia, saca isso. Você termina um livro de 300 páginas em 2 semanas. Isso significaria mais ou menos 24 livros ao final de um ano. Quem aqui leu 24 livros no ano passado? Percebe isso? 30 minutos por dia. Agora não é 30 minutos hoje e 30 minutos sábado que vem, não. É 30 minutos por dia, pô. Ah, não, Gabriel, mas eu não quero 30 minutos por dia. Eu quero 15 por dia. 15 por dia dá pra ler um bocado. Você vai terminar um livro em quem é bom de matemática, vocês são? Em um mês, né? Tá tudo certo. É esse o tempo que dá? Ler vai fazer sentido pra mim? Vai. Não, ler não faz sentido pra mim, Gabriel. Faz sentido eu ver um vídeo no YouTube sobre algum assunto. 15 minutos. Você está aprendendo alguma coisa? Massa. Eu acho que leitura é legal porque ela tem uma curadoria um pouco maior, ok? Nenhuma editora publica um material que seja ruim. Entendeu? Tem muito livro porcaria nas livrarias, mas com certeza passou pela mente de 3 editores, mais ou menos, para dizer assim, ainda está ruim, mas a gente vai publicar mesmo. Percebe que tem mais curadoria? No YouTube você pode encontrar um conteúdo muito bom, por isso que você tem que ter cuidado com os seus mentores, né? Qual é o canal do YouTube? É com quem? Com Gary Vee que eu vou aprender? É com Tony Robbins? É com o Érico Rocha, sobre marketing digital? Sobre engenharia eu vou aprender com o Diego Cariello, sei lá, da Layout. Percebe?
Agora, se você entrar no YouTube perdido, a chance de você pegar um conteúdo muito ruim, que pode inclusive te afastar do seu resultado, é grande, percebe? Então, leitura de livro é uma coisa que eu fomento. 3 a 5 metas no dia de trabalho, meta diária, no meu caso, tá, gente? Tempo para família, com os filhos e com minha esposa. Tempo para família só com minha esposa, namorar um pouquinho, ficar junto. E agora, a terceira coisa importante é você ter hiperfoco. Faz assim com sua mão. Olha bem para sua mão. Tenta olhar as ranhuras, os detalhes da sua mão. Tem muitos detalhes, não tem? Tem muitos detalhes. Olhando completamente focado para sua mão, você consegue observar alguma coisa ao redor da sua mão com a mesma clareza, sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Agora, mantenha a mão aqui e olha com muita clareza, especificamente para algum outro objeto ao redor da sua mão. Pode ser bem próximo, tá? Mas ao redor da sua mão. Você consegue olhar algum detalhe da sua mão? Não. Sim ou não? Não. Boa. É isso. Hiperfoco é isso. É quando você está concentrado 1000% naquele trabalho, naquela tarefa, naquela atividade. Eu recomendo fortemente que você faça isso, no mínimo, a cada 50 minutos. A cada 50 minutos, se fizer sentido para mim não mexer no celular, para escrever um e-mail, por exemplo, eu boto no modo avião 50 minutos e eu vou detonar no e-mail. Como eu trabalho com o celular também, só que não é sempre, eu trabalho com o Instagram, com o YouTube, algo do tipo, passou os 50 minutos de hiperfoco ali, estou focado naquela construção daquele texto, do podcast, algo do tipo, na produção de conteúdo, no meu caso eu sou produtor de conteúdo, massa. Terminou os 50 minutos, eu pego o celular, entro no Instagram, às vezes eu entro mesmo com intenção, estou trabalhando ainda, mas dá uma desopilada, percebe? Entro no Instagram, vou responder uma pergunta ou outra, vou responder um direct, o que for. Então, o que é que faz sentido para você? De repente você trabalha com WhatsApp, você precisa falar com os clientes no WhatsApp, o que for. Mas, muitas das tarefas que você tem, provavelmente você poderia colocar de lado alguns aplicativos. Você já deve ter cometido o ciclo da improdutividade, né? Chegou no trabalho, conversou uma balelinha com um amigo, tudo massa, tomar um cafezinho ali. Hoje estou com sono da poxa, ontem fui dormir tarde, assisti Netflix. Tomou um cafezinho, sentou na mesa, abriu o e-mail, enquanto tá abrindo o e-mail você pegou, mexeu no Instagram no automático, modo automático. Tá lá, só rolando tela, só rolando tela. Entrou no WhatsApp para ver, o grupo da família tá falando muita besteira. Daqui a pouco você vai abrir o e-mail, eita, lembrei que eu tenho que mandar uma mensagem no WhatsApp, do trabalho. Entrei no WhatsApp, mandei uma mensagem no WhatsApp e depois eu fui ver o quê? As outras conversas. Percebe esse ciclo da improdutividade? Todos nós aqui, não me enganem, somos sujeitos a cairmos nesse ciclo. Mas ele é produtivo? Ele é bom para você? É bom para sua empresa que te contratou? Ele vai tornar o valor da sua hora de trabalho preciosa? Não, pô. Então não faz mais isso, tá? Hiperfoco. Separa um tempo, de repente, para você entrar no WhatsApp e responder. Ok? Ou qualquer outra coisa. Então, blocos de hiperfoco, eu faço isso. E o quarto, vê que coisa legal. Nunca vi ninguém falando sobre isso em produtividade, é descanso. A gente falou muito sobre ação, né? Sobre fazer. Descansar é um dos pilares da produtividade. Estar com a mente descansada não significa ser acomodado, percebe? Agora, tem um horário para descansar, não tem? Talvez para vocês que estudam e trabalham, vocês não consigam dormir 8 horas ou algo do tipo, se quiserem passar em todas as cadeiras. Tem isso, né? Mas você vai balancear, velho. 6 horas para mim faz sentido? 6 horas, faz. Eu consigo descansar 15 minutinhos na hora do almoço? Tem gente que consegue dormir que nem uma pedra, 15 minutos, tá novo quando acorda. Você identificou? Não, ok. Mas de repente você não consegue, mas pô, vou descansar um pouco minha mente aqui. Isso é importante, tá? E eu vou fundamentar isso aqui. Se você acredita em Deus, isso vai fazer muito sentido para você. Deus instituiu o descanso. Eu sei que, vamos sem nada pessoal, quem aqui é evolucionista? Evolucionista. Acredita na teoria da evolução. Quem aqui é criacionista? Não necessariamente acredita em Deus, mas acredita que foi um design inteligente, que projetou todas as coisas. Quem não levantou a mão é porque o quê? Só tem essas duas. Vai lá. Criacionista não necessariamente é uma pessoa que acredita em Deus, mas acredita num ser maior, minimamente. Einstein era criacionista. Acredita minimamente num ser maior que projetou todas as coisas com uma mente inteligente. Percebe? Essas duas teorias precisam de fé, ok? São duas teorias, gente. Não existe comprovação de um lado. A Bíblia não vai comprovar nada para você, você tem que ter fé. E não existe comprovação do outro lado.
A ciência, como muitos dizem, é dividida. Existem cientistas muito pesados que são evolucionistas e acreditam realmente na teoria de Darwin, enfim, dos discípulos de Darwin, né? Eu acho tão engraçado quando a galera fala sobre a teoria de Darwin e nunca leu matéria de Darwin. Você se identifica? Eu acho engraçado. Velho, vai ler do cara que você acredita. Se você acredita nisso, vai ler. Vai pelo menos entender um pouco. Para saber se ele falava isso mesmo, que a galera... Porque chega uma nuvem de informações para você e você recebe, guarda algumas coisas, descarta outras. O que faz sentido para mim? Tudo bem. Mas não existe nenhuma comprovação, por exemplo, científica de mudança de espécie. E eu não vou aqui defender o criacionismo ou evolucionismo. Mas se você quer saber, com certeza, eu acredito que você fala e dentro do seu discurso está aquilo que você acredita. É impossível você não externar aquilo que você acredita. Não necessariamente eu preciso externar o tempo todo que eu sou criacionista. Eu nem faço isso. Na última palestra eu fiz isso? Não. Nessa veio a calhar porque eu trouxe, segundo uma teoria, e havendo um Deus, a instituição do descanso. Se Deus criou, como eu acredito, o mundo em 6 dias, ele é todo poderoso, e você vê quantas ranhuras tem na sua mão. Não sei se você sabia, mas não existe no universo nenhuma borboleta igual a outra na cor. Não sei se você sabia. Por isso que muitos cientistas são criacionistas, ou seja, não são evolucionistas, porque eles dizem assim, não é possível que não foi uma mente poderosa, diferente, que fez isso. Não pode ter sido acaso. Tem gente que diz isso, ok? Então tem um grupo de cientistas de um lado, tem um grupo de cientistas do outro, tá tudo bem. Se você quiser conhecer, por exemplo, um pouco mais sobre o criacionismo, nessa perspectiva, você pode ver o vídeo Deus versus Evolucionismo, no YouTube. Muito legal, 27 minutos, bem aproveitados. É claro que esse cara está defendendo a teoria. Então você pode olhar com critério, se você realmente não quer acreditar naquilo. Não, vou assistir não, porque Gabriel tá querendo me contaminar. Não, velho, assiste, desfruta. Eu assisto muito material, por exemplo, de evolucionista, mas não necessariamente eu preciso acreditar naquilo. Mas, pô, tô entendendo a mente deles. Saca? Legal. Agora, sim, o argumento dele é muito contundente. Cuidado para você não se convencer. Se você estiver com medo, não assista. Com medo de mudar de ideia. Mas o ponto é, sendo esse Deus, o Criador de todas as coisas, ele criou toda essa complexidade em 6 dias, veja que coisa curiosa. Ele separou um dia para fazer o quê, gente? Acho que todos vocês conhecem, né? Minimamente a história. Para descansar. Viu Deus que tudo que tinha feito era bom. Gênesis 3. Tinha feito o homem, a mulher já, os animais, tudo. Os planetas, os corpos celestes, as estrelas, cada uma bem projetada na sua devida órbita. Nenhuma sai do lugar. Se a gente se aproximasse do Sol, 1 milímetro que fosse, alguns metros que fosse, a gente estaria completamente queimado. Se a gente se afastasse um pouquinho para lá, a gente também, claro que tem um eixo, né? Tem o solstício, tem o eixo. Mas se ele sair dessa órbita, percebe? E a gente está nessa órbita há muito tempo. Segundo uma teoria também, né? Científica. Mas eu acredito nessa também. Então, assim, só para deixar muito claro, Deus e ciência não estão um batendo no outro, não, tá? Agora, existe um lado da ciência que vai bater em Deus. Que ele não existe, que ele está morto, o que for. Mas existe muito cientista pesado, Marcos Erbelin, brasileiro, inclusive. Ele é presidente do acho que é Instituto Nacional do Design Inteligente. Ele é um cientista muito pesado, se não me engano, lá da USP, do Mackenzie, que ele defende o criacionismo. Mas, chega aqui. O foco é produtividade. Mas ele criou, em 6 dias, e criou um dia para descansar. Olha a importância do descanso, percebe? Meu amigo, se ele criou tudo aquilo que ele diz que criou na Bíblia, em um dia, caramba, ele podia ter separado umas 2 horas para descansar, não? Tipo, na proporção, percebe? Olha quanto eu fiz num dia. Então eu vou descansar 2 horas. Não, ele descansou um dia da semana. A semana tem 7 dias, um dia inteiro ele descansou. Então o descanso, ele é muito importante. Tem muita gente que dorme em cima da caixa de ferramenta e trabalha com travesseiro. Mentes inquietas. Síndrome do pensamento acelerado. Cuidado para você não cair nisso. Cuidado. Augusto Cury vai falar um pouquinho mais sobre a síndrome do pensamento acelerado. Mas são pessoas que não conseguem desligar. Meu Deus, todos os dias eu agradeço a Deus porque eu consigo desligar muito. Eu tenho 3 empresas, mais de 100 funcionários e eu consigo desligar. Quando eu estou com a minha família, eu consigo desligar, assim, eu não fico, ai meu Deus, inquieto. Tem muita coisa para fazer no trabalho, sempre vai ter. Lembra? Se
Se você lembrar que sempre vai ter, mas eu consigo desligar. Tem gente que não consegue, pô. Isso prejudica as outras relações e outra. A gente não é feito só de trabalho. Faz sentido? Você trabalha em tudo que você faz. Estudar dá trabalho. Se relacionar dá trabalho. Mas você não trabalha profissionalmente por um ofício o tempo inteiro na sua vida. E nem deve. Mesmo que você dedique 12 ou 14 horas, você tem que ter algumas horas ali dedicadas a qualquer outra coisa. Faz sentido? Então tem muita gente trabalhando em cima da caixa de ferramenta de noite, a mente. Estou falando do cara que está ali no computador trabalhando de madrugada porque ele precisa entregar um relatório no outro dia. Estou falando do cara que era para estar dormindo, sabe que era para estar dormindo e está com insônia. E a mente viajando na maionese. Aí ele chega no trabalho como? Com lençol, né? Puxando. Já aconteceu com você? Chegar no trabalho com lençol? Com certeza, gente. Vocês estudam engenharia. Isso vai acontecer uma vez ou outra. Passei a madrugada estudando para a prova. Pô, chegando no trabalho no outro dia, detonado. Vai tomar Red Bull, café, o que for. Sacou? Então vamos entender um pouco mais. Ninguém ficou chateado comigo não, né? Porque eu fiz aquela abordagem toda. Não que eu me importe com isso, mas tudo bem. Se tivesse para ficar chateado, tá tudo certo. Você não precisa concordar com tudo que eu falo, tá bom? Cama não é lugar de celular, é uma dica importante. E eu falei que eram 5 passos, não foi? Consistência, você precisa ter consistência. Para você ter produtividade, você precisa ter uma rotina, uma agenda, você precisa saber que você vai descansar, você precisa ter clareza, mas você precisa também de consistência. Só que a consistência que eu queria trazer para vocês aqui não é o ato de simplesmente, também se aplica, de fazer uma coisa bem feita pelo tempo suficiente. Muita gente faz uma coisa bem feita, mas não pelo tempo suficiente para atingir o resultado. Se esse for o seu caso, por favor, comece a colocar esse paradigma aí na sua mente de eu termino tudo que eu começo. Isso é um dogma para mim. Eu termino tudo que eu começo. Então eu comecei, eu vou terminar. Não vou acabar no meio tempo. Então a consistência é você fazer o certo, aquilo que precisa ser feito, pelo tempo suficiente. Mas aqui eu queria fazer uma brincadeira que é você ser consistente com uma pasta de dente. A pasta de dente, ela tem uma consistência e dentro das propriedades da pasta de dente tem vários elementos lá, né? Flu, um bocado de coisa. Não sou especialista nisso não. Teve até uma palestra de um dentista na última vez. Quem lembra disso? Foi? Ele falaria melhor que eu. Mas a pasta de dente, ela faz o quê? Protege, fortalece e, geralmente, clarifica. É só estética, né? O dente branquinho é só estético. Porque não necessariamente um dente saudável é o mais branco, algo do tipo, né? Já viram de Firmino? Ok. Não necessariamente o dente dele é o mais saudável, mais forte. Às vezes está bem enfraquecido por conta da ausência do esmalte, né? Ali o bicho detonou, viu? Botou fluorescente, ele disse, eu quero um sorriso fluorescente. Mas a parte de dente protege, fortalece e clarifica. A sua consistência tem que fazer isso com seus objetivos. A sua consistência precisa proteger os seus objetivos, ela vai proteger. Precisa fortalecer você para alcançar aqueles objetivos que você traçou, aquelas metas, e precisa clarificar a meta diante dos seus olhos. Quanto mais você é consistente em fazer uma coisa, mais você vai ter o quê? Resultado daquilo. Se eu não gero ação, eu não tenho resultado. Mas se eu sair do lugar, eu implementei um MVP, um produto, um mínimo produto viável, o que for, coloquei no campo, não deu certo, pipocou, gerou estresse, gerou prejuízo, eu vou ter alguma coisa, percebe? Eu não tô ainda no estado zero. Eu saí do estado zero e eu tô num estado de eu tentei uma coisa e eu errei. Thomas Edison, ele tem uma frase atribuída a ele que ele diz assim, eu não falhei 10.000 vezes tentando fazer luz elétrica. Eu só descobri 10.000 maneiras de não fazer luz elétrica. Percebe? Eu não sei se isso é literal. 10.000 vezes, meu Deus. Tem gente que diz que é 1.000, que já seria muito na minha visão. Mas o fato é, ele estava obstinado, eu quero esse objetivo. Ele foi consistente o suficiente, sim ou não? Pensa comigo. A luz elétrica não é uma bênção. Olha, eu estou falando que nem igreja. Igreja, amém? É maravilhoso, poxa. Certo? Já viu uma vila de ribeirinhos sem luz elétrica lá na Amazônia? Existe. E é tenso. Né? Antigamente a galera usava óleo de baleia, né? Não sei se você sabia, querosene, o que for. Você estendia as tochas na cidade, tinha que passar um cara, um por um, os funcionários da prefeitura, para ligar a luz na cidade. E quanto mais escura a cidade fosse, mais perigosa é.
Você vai passar por uma rua, tá bem escuro, poste queimado. E aí, tu passa de boa? Ou tu vai correndo, papai? Na carreirinha, deixa eu apressar o passo, deixa eu me ligar, guarda o celular. Sacou? Clareza, luz, traz mais segurança. Ok? Percebe isso? Eu tava falando sobre Thomas Edison. É uma bênção o cara ter criado a luz elétrica. Nós temos internet hoje por conta da luz elétrica, percebe? Nós temos... Não, a gente tem muitas outras coisas por causa da luz elétrica, mas eu quero dizer o seguinte. Hoje está todo mundo conectado, vocês entram aí no meu Instagram agora, Gabriel CBO, e vocês me mandam um direct, eu posso estar lá na China, eu vou receber. Isso é maravilhoso a internet também. Outro cara que inventou a internet, maravilhoso. Só que Thomas Edison, ele criou a luz elétrica. Imagina, já que é uma coisa tão boa... Gente, é porque eu acredito em Deus, tá? Então eu vou falar isso. Deus não podia ter deixado o cara acertar de primeira, não? Ou de segunda? Não, vai, Thomas Edison. Acerta aí, toma aí o caminho das pedras. Saca? Mesmo que você não acredite em Deus, você entendeu essa metáfora que eu fiz aqui. Ok? Pra mim não foi metáfora não, foi real mesmo. Mas enfim, não podia ter feito isso. E ele não fez, pô. Por que você tá chorando? Porque você não alcança o objetivo com menos de 1000 tentativas. Saca isso? Talvez você desista antes, mas sua consistência não seja tão duradoura assim. Mas percebe que é importante para a sua produtividade você ser consistente em algo. Fala aí comigo. Eu termino. Não. Repete, eu termino. Eu termino. Tudo que eu começo. Repete comigo. Eu termino. Tudo que eu começo. Boa. Sente isso. E você precisa ser antifrágil. Uma coisa que Thomas Edison com certeza era. Só uma mente antifrágil, do Nassim Taleb, né? Você vai ver esse livro lá, Antifrágil, um livro gigantesco. O Taleb, ele é um dos principais filósofos hoje em dia, né? Se o Cortella é muito bem conhecido aqui no Brasil, o Taleb é conhecido no mundo inteiro. Ele fala umas besteiras na minha perspectiva, mas tá tudo bem. Eu preciso concordar com tudo? Não. Isso vai significar que eu não vou ler o livro do cara? Que eu não vou aprender alguma coisa? Talvez você diga assim, Gabriel falou metade besteira, mas essa outra metade aqui vai ajudar a mudar a minha vida. Tudo bem, estou satisfeito, estou feliz. Mas percebe isso, o Taleb, ele fala o seguinte, antifrágil. O que é que o Thomas Edison falou? Olha a mentalidade do Thomas Edison, antifrágil. Eu não fracassei 10.000 vezes. Eu aprendi 10.000 maneiras de não fazer luz elétrica. Ou seja, quando você sai do zero e você coloca um projeto no campo, você se arriscou, se conectou com algumas pessoas, com alguns erros, com algumas possibilidades de dar certo e dar errado. Deu errado. Você não está mais no 1.0 não, papai. Só faltam 999 para você chegar lá no objetivo. Percebe? Você já está um passo à frente, mano. Então a mentalidade antifrágil é mais ou menos o seguinte, é como um copo de vidro que eu deixo cair no chão e ele se quebra todo, se parte. Imagina que eu consigo reconstruir esse copo e voltar a dar a utilidade que ele precisa. O copo tem a utilidade de o quê? Geralmente guardar água, um líquido, alguma coisa pra gente tomar, não é isso? Geralmente é assim. Tem gente que bota chapa. Tá tudo certo, mas geralmente é pra tomar uma aguinha. Massa. Então você conseguiu voltar a forma e a funcionalidade que o copo tinha. Só que ele tá todo quebrado. O antifrágil, ele cai, ele quebra, ele reconstrói, ou seja, volta à utilidade e funcionalidade que ele tinha, só que a essência, a substância dele se torna mais valiosa. Percebe? Quando a vida te dá um soco na cara, você tem que ser antifrágil. Percebe isso? Porque ela vai te dar alguns socos na cara. Quando você receber um soco na cara, escutem isso. Quando de repente você quebrar, falir a sua empresa, algo do tipo, quem quiser ser empreendedor aqui vai entender isso. Quando você tiver um prejuízo, entenda, você descobriu várias maneiras de não ter sucesso. E isso te ensinou alguma coisa. Então, o Tony Robbins vai falar que se você aprende algo com o seu fracasso, na verdade não foi um fracasso. Foi um investimento na sua aprendizagem. Não tem nada que ensine mais do que fracassar. Imagina como é que eu dou aula hoje de processo seletivo para uma profissão específica chamada propaganda médica. Propagandista médico. Foi porque eu falhei algumas vezes nos processos seletivos. Eu participei de 14 processos seletivos em 5 anos profissionais. 4 anos profissionais. 14 processos seletivos em diversas empresas. E eu fui aprovado em 6, ou seja, eu fui mais reprovado do que aprovado. Percebe? Todos esses erros me ajudaram
a dar um salto de um salário de R$ 1.200 para R$ 7.000 com 22 anos de idade. Tá sacando isso? Tudo aquilo não me prejudicou não, me ajudou, velho. Hoje eu ensino os alunos, eu ensino a galera que compra meu curso, minha mentoria, a como botar para quebrar e como errar menos. Por quê? Ninguém quer conscientemente errar. Ah não, eu sei que eu vou chegar lá, mas vai ser daqui só 3 anos, porque eu vou fazer uns 5 processos seletivos, vou fracassar nos 5, vou aprender alguma coisa, e no 6º eu entro. Papai, tu quer sair de 1.200 para 7.000 hoje, né? Geralmente é assim. Tu não quer errar. Só que esses erros vão te ajudar. Só que tem como errar menos? Tem. Tem no mentor. Vai significar que você não vai errar? Não. Mas tem um mentor que já passou por aquilo, que pode dar o caminho das pedras, as chances são que você vai acertar mais rápido. Percebe? Então, vidro quebrado, a gente já falou, imagina aí a substância, o vidro quebrou, voltou a funcionalidade de copo, só que agora ele é um diamante, vê? A substância melhorou. Mudou de valor, percebe? Você precisa ser assim. Quando a vida te dá um soco na cara, você não volta igual. Não é que nem a bolinha de tênis. Já viu? Na microcâmera lenta, super câmera lenta, né? A bolinha se distende. 300 km por hora, no que for, Nadal lá. A bolinha se distende, aquele corpo bem denso, se distende um pouquinho e ele volta ao seu estado natural. Seu estado redondo. Até bater no campo, na quadra do adversário, onde ele vai se distender novamente. E até chegar na raquete, ele já voltou ao seu estado natural. Isso é resiliência, a capacidade do corpo de voltar ao seu estado natural. Antifrágil é um pouco mais. Volta ao seu estado natural, mas volta com mais valor. Percebe? Antifrágil é mais do que resiliente. Então você precisa ser antifrágil. E aí, uma coisa principal para a produtividade é você ter gestão das emoções. Todo dia você vai ter uma batalha interior. E os sabotadores da sua agenda, mesmo você tendo uma agenda, você vai ter alguns sabotadores. Esse é o ouro, tá, dessa palestra. O ouro da palestra não é nem os 5 passos iniciais que eu dei para você realizar tudo que você resolveu como meta para 2020, por exemplo. Eu dei 5 passos no começo, eu dei 5 passos para a sua produtividade, mas o ouro é: faça a agenda do seu dia no dia anterior. Esse é o ouro. Se vocês pegarem isso, se vocês aplicarem isso, quem vai ser os 30% que vão aplicar isso aqui? Eu estou vendo um compromisso. Se você firmar esse compromisso, essa decisão, se você fizer a sua agenda no dia anterior, a sua produtividade vai decolar. Beleza? E as chances de você dar vazão aos sabotadores de produtividade, vai ser muito menor. Porque você, fugindo um pouquinho, se sabotando um pouco, você vai olhar para a agenda e vai dizer: eita, eu não fiz ainda isso aqui, ó. E a hora de fazer isso é agora. Tá aqui na minha agenda. Você volta pro foco. Beleza? E lembrem sempre de uma coisa importantíssima. O entusiasmo é uma força motriz da produtividade. Quando você está triste, cabisbaixo e desanimado, você produz muito, né? Não. Então enche o peito de entusiasmo todos os dias para viver a vida com paixão. Vivam com paixão, tá bom? Valeu, é isso. Deus abençoe vocês.